Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 15 de março de 2011. Boa noite, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro abertos nossos trabalhos da 11ª reunião da 5ª sessão legislativa. Reunião específica para discutir o Plano Municipal de Contenção de Riscos, a criação do Conselho Municipal de Habitação, a construção de casas populares, dentre outros temas ligados à ocupação do solo em Nova Friburgo. Antes de passar a palavra para o vereador que solicitou a reunião específica, eu gostaria de pedir ao segundo secretário, o vereador Reinaldo Rodrigues, que lesse as justificativas de dois vereadores que estão ausentes da sessão. Câmara Municipal de Nova Friburgo, gabinete do vereador Isaac Demani, memorando número 003/2011. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente para justificar a Vossa Excelência que não poderei participar da reunião do dia 15 de março do corrente ano, em virtude de estar participando do 2º Congresso Internacional de Teologia, Religião e Igreja, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde serão abordados temas relacionados à ética, moral cristã na esfera pública e política. Sem mais para o momento, subscrevo atenciosamente, vereador Isaac Demani. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente para parabenizar os vereadores proponentes desta reunião e justificar minha ausência por motivo de nascimento do meu filho na noite do dia 14 de março de 2011, impossibilitando minha presença nesta reunião. Assina a vereadora Edson Flávio. Obrigado, vereador. Também aqui declarar a justificativa do presidente, vereador Sérgio Xavier, que encontra-se na Prefeitura Municipal em reunião com os prefeitos a respeito do consórcio Serra Carioca. Gostaria de pedir a todos na assistência, pedir desculpa pela demora do início da sessão, há convidados vindo do Rio de Janeiro, então, por esse motivo, houve esse atraso. Gostaria de passar a palavra para um dos vereadores que solicitaram a reunião específica, o vereador Cláudio Damião, que solicitou essa reunião junto com o vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhoras. Eu gostaria, senhor presidente, cumprimentando a todos aqui, dizer da importância dessa sessão, mas eu tenho uma pequena exibição de slide que eu gostaria de fazer na oportunidade em que vou aqui me expressar, mas queria solicitar a Vossa Excelência que primeiro compusesse a mesa com os convidados, enquanto isso a gente prepara aqui para poder fazer a apresentação. Pois não, vereador. Gostaria de convidar a fazer parte da mesa dos nossos trabalhos o senhor Flávio Silveira, engenheiro representando o senhor Afonso Monerá. Gostaria de pedir ao vereador Pierre para fazer as honras da casa. O senhor Flávio Silveira, acho que não se encontra, né? Gostaria de convidar, então, o doutor José Ribeiro Mendes para fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos. O senhor Flávio Silveira, ele representaria aqui o senhor Afonso Monerá. O doutor Afonso Monerá, que justificou a ausência em razão de problemas de saúde. E eu tive a informação que o senhor Flávio Silveira se encontrava. Não sei se ele, por alguma razão, teve que... Está lá. E o doutor, também o doutor José Ribeiro Mendes, também se encontra.
Convidar também o Coronel Robadeio para fazer parte aqui da mesa. Aqui, papazinho. Convidar também o senhor Jorge Pimentel, do Departamento de Recursos Minerais. Convidar também os representantes do ITERJ, doutor Pierre Andrade da Rocha Andrade, desculpa, doutor Pierre André da Rocha Andrade e doutor Luiz Cláudio Vieira. Fica aqui, vou arrumar mais uma cadeira. Mais uma cadeirinha. Tudo bem? Boa noite. Fica à vontade. Pode sentar, eu vou arrumar mais uma cadeira. Léo. Gostaria agora de passar a palavra. Senhor presidente, eu tenho uma exposição de slides, é muito breve. Só um minuto, vereador. Ainda falta o senhor Renan Maia, do EMOP. Tá, não. Se eles forem chegando, a gente vai. Eu solicitaria, se fosse possível, apagar um pouco das luzes para que nós pudéssemos jogar uma projeção. Vamos pedir. Se a gente puder, a gente vai pedir também para afastar um pouco aqui. Vereador, eu vou lhe conceder, então, até 5 minutos para essa apresentação. Dá para fazer a apresentação? Perfeito, perfeito. Senhor presidente, são algumas imagens, é um breve panorama sobre o histórico de enchentes de Nova Friburgo. O que nossa história já revelava. Por favor, pode passar, Silvia. Nós temos imagens de 1938, 1941, 78, 79, 96, 2007, 2010 e 2011. São imagens que nós recuperamos, talvez estejam até um pouco distantes aí para o público, mas é só para relembrar e mostrar a situação de calamidade que a gente já viveu em Friburgo em várias épocas. Pode passar. Em 1938, nós temos imagens aí do final da praça ali alagada. Pode passar. 1940, também a Praça Getúlio Vargas, debaixo d'água. Ontem e hoje, estragos das chuvas de verão. Isso é uma notícia do jornal, deve ser a Voz da Serra, de 1941. 2004. Córrego Dantas pede reparos dos estragos causados por temporal. Em 2004, o bairro de Córrego Dantas é assolado pela enchente. A força da água foi tanta que estourou um anilhamento e algumas caixas de respiro e escavou por baixo das casas. Pode passar. 2005.
Crônica de uma tragédia anunciada, obras equivocadas e desnecessárias no Rio Bengalas. Também uma matéria do jornal Voz da Serra que tratava aí das chuvas em Nova Friburgo. 2007. Temporal altera o fim de tarde friburguense. Também aí uma cena de alagamento. E no dia seguinte, causa estragos em Rio Grandina. Temos a imagem ali daquela área na antiga estrada de ferro, casas destruídas, isso em 2007. Pode passar. Relatório final da CPI das enchentes na Alerj propõe medidas preventivas. Em 2007, a Alerj propôs medidas preventivas, mas o que foi feito? Pode passar. Macaé de Cima, chuvas deixam região isolada e cenário de rara beleza é tomado pela lama. Moradores do centro atingidos pelas chuvas aguardam obras da prefeitura. Pode passar. Roberto Viana, muitas encostas ainda podem descer. Em 2007, o então secretário do Meio Ambiente já havia alertado para a possibilidade de grandes deslizamentos de encostas. Mas o que foi feito? Pode passar. Depois da tempestade, o atoleiro. Moradores de Rio Grandina alugam máquina para liberar a rua. Então, uma imagem ali do jornal, uma foto também anexada dos moradores nas margens do rio. Pode passar. A difícil volta para casa. Chuvas, 200 pessoas ainda vivem em 5 escolas municipais. Chuvas, a prioridade agora é a construção de casas, diz prefeita. Pode passar. Prefeita anuncia a construção de 100 casas populares, já. Mas em 2008, estudante de 12 anos morre soterrado em Rio Grandina. Pode passar. 2009. Nova Friburgo adere ao programa habitacional do presidente Lula. Rio Bengalas transborda e barreiras interditam a serra. E o que foi feito? É a pergunta. Pode passar. 2010. Chuvas deixam cidade em alerta. Reivindicações de Córrego Dantas serão levadas ao prefeito Demerval. Isso em 2010. Pode passar. Mais cenas de destruição. São algumas manchetes do jornal Voz da Serra demonstrando o que as chuvas fizeram em Friburgo já naquele período. Pode passar. Friburgo em alerta após a chuva, no Rio. Aí tem uma pequena caixa ali, não dá para ler daqui. Isso em reportagem de abril de 2010. Friburgo em alerta após as chuvas no Rio. Pode passar. 2011. Uma imagem aí recente na Praça do Suspiro. Pode passar. Hoje, 905 mortos, não sei nem se o número já está desatualizado, 349 desaparecidos, 414 deslizamentos, esse em Nova Friburgo, o primeiro na região serrana, 773 imóveis que serão demolidos pela Defesa Civil, 2.000 famílias já receberam aluguel social, 3.700 ainda estão em abrigos. São fontes que nós obtivemos aí através de notícias que nos foram repassadas. Pode passar. Precisamos mudar a realidade. O que podemos fazer? Conselho de Habitação, projetos de regularização fundiária, e tem algumas de nossas ações, emendas orçamentárias de R$ 584 mil para a construção de casas populares, audiências públicas sobre habitação, saneamento e telefonia, foram coisas que o mandato fez anteriormente. Pode passar. O Jornal Extra de hoje traz: bairros afastados de Nova Friburgo seguem devastados. Pode passar. É uma iniciativa, essa sessão, do vereador Cláudio Damião, do vereador Marcos Medeiros. Eu fiz questão de fazer a apresentação, uma breve apresentação. Eu sei que isso não dá conta da tragédia que nós tivemos em Friburgo, mas é bom lembrar que os avisos muitas vezes chegam para nós, né, através de situações da natureza e através de, às vezes, muitas coisas também de movimentações humanas. O fato é que nós temos legislação, plano diretor, e muitas coisas também, muitas vezes, não são cumpridas. Então, há uma dificuldade de atender às demandas da população por não ter projeto habitacional, não ter a própria questão do plano diretor sendo cumprido, que foi aprovado em 2007. Então, a gente traz aqui um breve histórico, até para abrir essa discussão e ouvir as autoridades aqui de Nova Friburgo, as autoridades do governo do Estado, para que possam passar para a sociedade de Nova Friburgo o que a gente pode fazer de concreto
e uma real situação do que a gente está vivendo, né? Nós fizemos uma sessão agora recentemente com os secretários municipais, porque a Câmara fica numa sobrecarga muito grande de demandas, de questionamentos da população. E nós temos que dar as respostas. Mas melhor do que nós darmos as respostas é trazer aqui as autoridades para que elas possam explicar e apresentar que soluções podem ser dadas. E eu tenho defendido, basicamente, que essas soluções elas têm que ser construídas com a sociedade. Não adianta a gente ter uma solução mágica, porque as soluções mágicas têm demonstrado exatamente isso que eu mostrei na tela. Construção de casas populares que muitas vezes não saem do papel ou não saem em número suficiente, localidades onde as casas são construídas que não contemplam a sociedade. Então, nós precisamos organizarmos, todos nós, através de associações, entidades e através do poder público, para que uma solução definitiva ou de maior porte possa ser dado para atender a população de Nova Friburgo. Senhor presidente, eu vou me ater a esse tema aqui, dentro daquilo que eu me propus de me expressar em 5 minutos, reservando a possibilidade de me expressar um pouco mais à frente. Lembrando aqui que a iniciativa é conjunta com o vereador Marcos Medeiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos inverter aqui a pauta do cronograma que foi apresentado Perdão, senhor presidente, eu tive a indelicadeza de não cumprimentar os membros da mesa, né? Quando eu comecei não tinha ainda sido instalada. Quero agradecer aqui a presença de todos. Houve um grande esforço de movimentação do Rio de Janeiro para cá, né? O coronel Roubadei está extremamente atarefado, tem nos atendido, esteve em Córrego Dantas, foi lá explanar para os moradores de lá a situação trágica e o trabalho que está sendo feito. Então, antes de mais nada, aqui, não cometer a indelicadeza de não agradecer aqui a presença dos senhores nessa noite para que possa ajudar aqui a população de Nova Friburgo. Muito obrigado. Pois não, vereador. Eu queria, a pedido do vereador Cláudio Damião, também fazer uma inversão aqui no cronograma, né, que traria contenção de riscos e a gente passar a regularização fundiária, porque os representantes do ITERJ vieram do Rio, né, e tem que retornar, e eu acho que não há objeção nenhuma da mesa para que a gente faça essa inversão. Então, só antes de convidar os dois representantes para fazer a explanação, passar para os nossos convidados que o tempo regimental é de até 3 horas de sessão. Então, eu vou pedir a todos, eu sei que o tema é um tema muito importante, mas que a gente consiga ser bem sucinto e objetivo, e pediria aos convidados que usassem até 20 minutos para fazer a explanação. Como no ITERJ são 2, se puderem dividir, né, os 10 minutos para cada um, para a gente poder dar o prosseguimento à sessão. Pode chamar o doutor Pierre, o doutor Luiz Cláudio, primeiro quem... O senhor é o... Então, vou convidar para fazer o uso da palavra, se quiser usar a tribuna, o doutor Pierre André da Rocha Andrade, representante do ITERJ. Desculpa, pode usar a tribuna. Oi. Bom, boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, membros da mesa, meus caros cidadãos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui representando o ITERJ. Sei que, para boa parte da população, o ITERJ é um tanto quanto desconhecido. O ITERJ é uma autarquia estadual ligada à Secretaria de Habitação e tem como principal função a regularização fundiária. Bom, então essa questão da regularização fundiária é algo que aflige a todos no Brasil. É uma questão muito delicada e, especialmente aqui em Friburgo, aqui na região serrana, depois desses desastres, foi algo que a gente não pode dizer que nos pegou de surpresa, né? É algo que já vinha acontecendo, como o vereador Cláudio Damião colocou, algo que já vinha acontecendo com certa frequência, mas que a intensidade dessa vez foi maior, e a tendência, a gente sabe, é que a intensidade desses eventos naturais sejam cada vez maiores. Como é que a gente se coloca aqui? O ITERJ, ele é um estudo de terras e cartografias do Estado do Rio de Janeiro. A ideia dessa regularização fundiária é trazer cidadania para o povo. Por quê? Porque a gente sabe que o déficit habitacional no Brasil é muito grande.
é uma questão que ainda aflige a muitos. O nosso déficit está muito alto, está longe de ser regularizado, né? A gente sabe que essa regularização não pode ser feita de qualquer forma. Quando a gente faz essa regularização de qualquer forma, acontecem fatos como esses, que determinam grandes tragédias, não é isso? Então, a gente tem que levar em consideração um plano diretor que Friburgo já tem aprovado. Isso aqui eu estou falando de Friburgo para a gente ficar focado aqui no nosso problema. A gente sabe que a topografia aqui de Friburgo também é bastante peculiar, o que demanda uma série de providências que sejam adotadas para evitar novos deslizamentos, enchentes, etc. Tá? A gente passou aqui agora, o ITERJ tem vários projetos. Um dos projetos é na comunidade de Lazareto. A gente passou lá agora, antes de vir para cá, para tomar conhecimento da extensão dos danos. E, realmente, é algo que faz a gente pensar como é que a gente vai fazer essa regularização fundiária. Né? Isso daí, por mais que a gente tente trazer essa regularização, usar essa regularização fundiária como um instrumento de cidadania do povo, quer dizer, aquele povo está ocupando encostas de forma irregular, não tem o endereço, não tem a titulação, não tem a propriedade da terra, das suas casas. Isso daí já deixa esse povo alijado da cidadania. Eles fazem parte da comunidade, eles fazem parte do município. A prefeitura tem controle sobre isso? Muitas vezes não. Então, em determinados aspectos, a gente deve levar em consideração que esse povo não existe. Quando o ITERJ atua, ele pretende fazer o quê? Fazer com que esse povo exista, passe a ter cidadania, tenha um endereço, tenha uma casa formal, tenha acesso a serviços públicos, água, tratamento de esgoto, energia elétrica. Isso tudo, é bom que a gente diga que não é só para aquele povo que está ali. Certamente, quando acontece uma tragédia dessas, a gente chega à conclusão que a ocupação irregular de determinados pontos, de determinadas áreas de risco, elas implicam não só um grande custo para a sociedade, para o poder público, mas implicam também na perda de vidas, que isso é um custo muito maior e que não se tem como mensurar. Então, a ideia é, primeiro de tudo, obviamente, agradecer o convite, explicar mais ou menos o que o ITERJ faz a título de regularização fundiária, que o nosso diretor de regularização fundiária aqui, o Luiz Cláudio, ele vai falar um pouco para vocês sobre isso, tá? E se colocar à disposição, que é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente veio falar sabendo que o tempo aqui é curto, né? Então a gente não vai tomar muito tempo, mas o mais importante é que vocês conheçam o ITERJ, saibam o que esse Instituto de Terras do Estado pretende fazer pela população, especialmente aqui pela região serrana, tá? E a gente quer se colocar à disposição. ITERJ, como instituto, como Estado do Rio de Janeiro, como autarquia responsável por fazer essa regularização fundiária, a gente quer se colocar inteiramente à disposição do município de Friburgo, como a gente está à disposição de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, para fazer essa regularização fundiária da forma mais eficiente e razoável possível, né, para evitar que sejam feitas obras de contenção ou titulação de famílias num determinado momento e, no momento posterior, a gente seja surpreendido com esse tipo de notícia. O Estado fez aqui obras de contenção ou instalou determinadas famílias numa área de risco e depois o pessoal morreu. A gente gastou dinheiro, trabalho
e fez o pessoal ocupar uma área que não deveria ter sido ocupada. Isso a gente quer evitar, porque não adianta também a gente chegar aqui agora e botar a culpa num evento da natureza, quando a gente sabe que esses eventos sempre aconteceram, e não é novidade para ninguém que eles vão continuar acontecendo de forma mais intensa, cada vez mais intensa. Então, ou a gente faz uma ocupação do solo de forma razoável, levando em consideração todos esses fatores, ou, infelizmente, a gente vai continuar a exibir aqui, no ano que vem, nos outros anos seguintes, mais esse tipo de manchete de jornal. Eu acho que não é nem um pouco agradável, e a gente quer se colocar como parceiro do município para fazer essa regulamentação da ocupação do solo de forma a evitar esse tipo de tragédia. Tá? Então, assim, para ser bastante sucinto, agora eu vou passar a palavra aqui ao Luiz Cláudio, nosso diretor de regularização fundiária, que vai colocar todos a par das funções do ITERJ, como o ITERJ atua, quais os passos tomados pelo ITERJ para a questão da regularização fundiária e um pouco também da nossa evolução durante esses últimos anos da questão da titulação da propriedade para a população. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, os integrantes da mesa, né? Parabenizar dois vereadores, né? Particularmente o vereador Cláudio Damião, pelo convite que foi, parabenizar por essa iniciativa, né? Que hoje nós estamos aqui diante de vários temas a serem discutidos, mas um tema primordial que hoje se passa em todos os fóruns mundiais, né? É a questão da regularização fundiária, a questão da moradia, né? A primeira seria aí terminar com a miséria que o mundo passa, é o primeiro ponto a ser debatido e buscar e terminar com a fome que hoje assola o mundo, mas, em segundo lugar, o objetivo maior é a moradia e, consequentemente, a regularização fundiária, né? Sabemos dessa importância da regularização fundiária, né? Buscando, a busca pela dignidade da pessoa humana, né? Sabemos que a pessoa que mora num local onde não tem a sua regularização fundiária, ela sofre com vários problemas, né? Problemas que a gente, às vezes, não dá esse valor porque não passamos por isso. Saímos daqui, vamos para uma casa que é regularizada, mas muitas pessoas, às vezes, não conseguem um empréstimo ou não conseguem um emprego porque não tem um endereço formal para isso. Ela não faz parte dessa cidade formal, onde a regularização fundiária busca trazer de forma democrática todas essas comunidades para essa cidade formal. Então, o valor da regularização fundiária, a importância da regularização fundiária, ela é, de sobremaneira, muitíssimo importante, e é onde nós buscamos, de forma responsável, para evitar, né, estarmos titulando e regularizando áreas que não são passíveis de serem regularizadas, buscando essa intervenção para que nós possamos regularizar todas essas comunidades, né, para que elas tenham seu endereço formal, seu lote reconhecido, sua planta aprovada junto ao município, sua averbação junto ao registro de imóveis, né, para que ele tenha esse endereço formal. Essa vantagem, além de tudo, não é só para o morador, nós temos isso, vantagens para o município, né? Teremos depois a inscrição desses imóveis junto ao seu cadastro imobiliário, temos as vantagens para as concessionárias que vão trabalhar de forma formal, prestando serviços, né, ou de telefonia, ou hoje de internet, né, e temos também, depois, acima de tudo, até os cartórios, né, porque no momento onde a comunidade não está regularizada, e a partir do momento que ela venha a ser regularizada, até os cartórios, depois, numa segunda negociação, terão vantagem quanto isso. Então, a regularização fundiária, ela é, por demais, importante. Agora, como chegar na regularização fundiária? Nós não vamos aqui esgotar nosso ordenamento jurídico, todas as formas de regularização, mas estamos aqui até para propor, né, e aí fica aqui a mesa e ao vereador, porque o ITERJ, ele, com a sua estrutura até pequena,
ele busca levar aos municípios, através da sua expertise, através da sua experiência, a criação nos municípios de grupos, né, de uma superintendência, para que ela possa desenvolver o trabalho de regularização. Não é pretensão do ITERJ promover essa regularização por ele em todos os municípios, mas sim criamos um mecanismo para que os municípios possam desenvolver isso, né? Buscando, se nós sabemos aqui do plano diretor do município, mas se precisar de uma reforma do plano diretor, algumas leis que venham beneficiar essas moradias, né? Viemos conversando até agora, muitas vezes o município não pensa nisso, mas é até uma proposta, muitas áreas que já estão em fase de execução por dívida de imposto, IPTU, muitas vezes o município poderia buscar, através disso, adjudicar esse bem para que ele tenha isso para regularizar as famílias. Muitas vezes essa área está ocupada, em vez de deixá-la aí à praça, ele poder arrematar esse bem, adjudicar o bem para regularizar. Quer dizer, nós temos várias alternativas para fazer isso, né? Recentemente, agora, tivemos a edição, ano passado, da Lei da Minha Casa Minha Vida, onde nós temos esse mecanismo de regularizar essas comunidades através da demarcação urbanística, né, tirando todo esse peso do judiciário, né, tirando isso e podendo fazer, que hoje seria o uso capião em cartório, que nós podemos chamar assim. Quer dizer, todas essas formas de regularização nós podemos estar trazendo e empregando aqui junto ao município, né? Temos aí o Estatuto da Cidade, temos a medida provisória 2220, temos o uso capião coletivo, temos várias formas de regularização, né? Então, o que nós estamos propondo aqui, trazendo também para o município, né, que são atribuições do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, é uma parceria com o município e aqui com a Casa, né, os vereadores, para que nós possamos estar aperfeiçoando cada vez mais a legislação, a lei orgânica do município, para que nós possamos buscar cada vez mais a regularização, que é um direito de todos, né, que todos os cidadãos tenham esse direito à sua casa regularizada, à sua moradia formal, né, para que a gente possa resgatar a dignidade da pessoa humana, esse princípio constitucional, que é a recuperação da dignidade da pessoa humana, né, a preservação dessa dignidade. Então, proponho aqui, estamos dividindo um tempo aqui de 10 minutos, né, estamos correndo aqui porque tem outros componentes para estarem falando, e deixo aqui o ITERJ, né, e o nosso presidente, que está assumindo recentemente, o doutor Machado, deixou aqui, botando o ITERJ à disposição, juntamente à Secretaria de Habitação, para podermos estar discutindo com o município essa melhor forma de regularizar toda a situação fundiária aqui do município de Friburgo, como todo o restante do Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço a vocês e fica aqui a nossa cooperação. Presidente, aproveitando só aqui, não quero nem interromper o cronograma da sessão, mas é que a gente fala assim, regularização fundiária. Talvez algumas pessoas possam entender, não estou aqui dizendo que elas não compreendem. Mas só, se o senhor puder explicar, que a regularização fundiária não tem custo para o cidadão, é uma obrigação do Estado, né, do município, do ente público de realizar, que é regularizar os loteamentos, os bairros, onde eles não estão oficialmente registrados na prefeitura. Eles são considerados como bairros, mas normalmente eles não estão regulares. Então, isso seria uma forma de melhorar a condição de vida da população, de modo que ela não tivesse nenhum custo, ela não vai ser, de forma alguma, penalizada por isso, digamos assim, né? Sacrificada ainda mais do que já é em alguns aspectos. Desculpa, a gente não pode falar também, vereador, somente da regularização fundiária e esquecemos a regularização urbanística também. Os dois, eles caminham lado a lado, né? Quando o vereador pede, né, o que é a regularização fundiária? Essa palavra, a regularização fundiária é poder trazer aquelas comunidades, aquelas áreas que não são regularizadas, onde a pessoa não tem seu título de propriedade, né, ou não tem uma concessão de uso que vá garantir a ele, né, um direito de conseguir aí uma instituição financeira e ter um crédito para melhorar, reformar a sua casa, onde ele não pode ter uma garantia de deixar aquilo para o seu filho, uma sucessão. Essa é o papel da regularização fundiária. E como o vereador falou, e hoje também todas as áreas que são incorporadas ao PAC para fazer obra de infraestrutura, necessariamente essa área ela tem que ser regularizada, ela tem que ter a regularização. As famílias que moram nessas comunidades têm o direito de receber o seu título de propriedade. Se ela está morando numa área onde a pesquisa fundiária vai determinar que essa área é passível de uso capião, que essa área é passível da demarcação urbanística, ou que essa área é uma área pública e que ela possa e tem o direito de receber seu título, o Estado tem que trabalhar para isso. E vai trabalhar junto em parceria com o município. Esses levantamentos para se fazer uma regularização fundiária são três, é um tripé
para se fazer a regularização fundiária? Primeiro, a pesquisa fundiária. A pesquisa é feita para levantar a situação proprietária da área, aquilo que falei antes. A partir desse momento da pesquisa é que nós vamos saber qual vai ser o instrumento, qual vai ser o documento que vai ser outorgado para cada morador. Se é uma área pública, uma área do Estado, por exemplo, nós temos a possibilidade da concessão. Se essa área ainda está somente na posse do Estado, da promessa de concessão. Hoje temos uma recente lei editada agora no governo Sérgio Cabral, que é a Lei 131, a possibilidade da doação para as famílias. Então, a pesquisa fundiária ela vai levantar a situação proprietária da área para a gente destinar o que vamos fazer e outorgar para as famílias. Além da pesquisa fundiária, né, o Estado e o município executam um levantamento topográfico. É feito um levantamento de todas as construções, das benfeitorias e do terreno. É medido, tem todas as medidas dos seus lotes, frente, fundos, lado direito e esquerdo. É feito um memorial descritivo, que isso vai resultar numa planta de parcelamento, que posteriormente vai ser aprovada pelo município e levada para ser averbada no cartório de registro de imóveis, para quando ela receber seu documento, ela poder ir lá registrar. Porque sabemos que só se torna proprietário aquele que consegue transcrever para o seu nome, consegue registrar isso, né? E um terceiro momento, que é feito também, isso tudo sem custo, vereador, que a gente está dizendo, não tem custo para a comunidade, né? Isso é obrigação do poder público, e aí essa obrigação vamos dividir, Estado, município, né? E às vezes União, que aí nós temos aí o Ministério das Cidades, que tem apoiado muito nesse trabalho de regularização fundiária, e nós temos o terceiro passo, que é o cadastro socioeconômico, onde nós vamos levantar a situação socioeconômica dessas famílias. Porque quando nós estamos discutindo regularização fundiária, eu queria aqui ressaltar, e esse é um papel do ITERJ, que nós trabalhamos na regularização fundiária de interesse social. Nós trabalhamos com comunidade carente. Nós não fazemos esse trabalho aonde não temos essa população. Isso, né, não desmerecendo, mas a pessoa tem condição de buscar a regularização. Aquelas comunidades onde as famílias não têm essa condição, e é de forma coletiva, não é de forma individual, o poder público está fazendo porque são custos elevados para se fazer um levantamento topográfico, um cadastro socioeconômico e a outorga desses documentos, né? O título em si, quando é outorgado, não tem custo, né? E também o primeiro registro, hoje a lei já determina que não se tem custo o primeiro registro. A partir do segundo registro, aquela pessoa, numa transferência, numa eventual transferência, aí ela vai arcar com o custo do registro desse documento. Então, a regularização fundiária, ela não traz custo, ela não traz ônus para a população, né? E é desenvolvida nessas áreas onde são ocupadas por população de baixa renda, né? E esse é o trabalho do Instituto, né? O público-alvo do Instituto são essas comunidades. Tanto nós falamos aqui em Lazareto, né? Temos um carinho muito grande pela comunidade de Lazareto, e, infelizmente, ela, inclusive, já havia recebido essa regularização na década de 90, início da década de 90, foi aprovada essa planta, averbada, depois o Estado veio e substituiu, que nós tínhamos regularizados ele através de uma permissão de uso, mas era um título muito precário, né? Unilateral, e podendo ser rescindido a qualquer momento, não tendo direito de sucessão, e o Estado depois converteu esses títulos, apesar de já também ter sido inspirado o prazo, que era de 10 anos, converteu para concessão de uso pelo prazo de 99 anos, né? Então, foi dado aos moradores esse documento. Então, infelizmente, inclusive com vítimas lá no local, tivemos algumas casas que vieram a desabar e precisamos, estamos aqui lutando, não só por eles, mas como os outros, mas buscando uma solução para essas famílias também do Lazareto. Então, essa regularização fundiária, que nem Pierre falou, ela tem que ser de forma muito responsável hoje, né? Nós estamos revendo muitos pontos que nós temos no ITERJ, porque ela não pode ser feita sem os laudos ambientais, sem um estudo mais aprofundado, para que nós possamos estar entregando um título a uma pessoa que, a pouco, pode estar perdendo sua casa aí por um deslizamento, por uma coisa, né? Então, essa é a proposta do Instituto, né? Novamente, nos colocamos à inteira disposição de vocês. Obrigado. O vereador Marco Medeiros vai fazer alguma... Fico feliz, presidente, de Vossa Excelência ser sensível ao meu pedido da fala. Essa questão do Lazareto que foi posta pelos representantes do ITERJ, eu acompanhei para e passo, haja vista que, quando foi dado esse título, minha mãe era vereadora aqui na casa e foi dado pelo meu amigo pessoal, ex-governador e hoje ministro Moreira Franco. E tem uma verba em Brasília que, logo quando eu tomei posse
Aliás, antes de eu tomar posse na Câmara, já eleito vereador, fui recebido por Alan Silva, que era assessor do Lula, na época, lá em Brasília. Uma verba de cerca de R$2 milhões, que foram 1.800.000, alguma coisa nesse sentido, para poder, já tinha sido liberada. Lá em Brasília, nos computadores, estavam como se essa verba, como essas obras já estivessem em fase de finalização e já com o objetivo e a data da inauguração. Mas, infelizmente, conforme os dois nobres representantes do governo do Estado e do ITERJ puderam ver, várias são as casas e os terrenos que, naquela localidade, produziram vítimas e perdas com relação aos seus imóveis. E, assim que eu fui em Brasília e tomei posse, peguei essa documentação e entreguei na mão do secretário-geral, na época, o senhor Braulio Rezende, e do próprio ex-prefeito, na época, prefeito afastado, a gente não sabe se ele volta ou não, o prefeito Heródoto, essa documentação na mão deles com relação a essa verba lá de Brasília, que já estava liberada e que no computador estava em fase já de inauguração. Então, fica essa informação para os representantes do ITERJ, porque, com certeza, aliás, se tiver algum outro dado com relação a essa questão, é importante, mas são atitudes verídicas e que eu vi em loco e para e passo com relação a partir do momento que me elegi vereador, até antes. Quando a minha mãe era vereadora, eu já acompanhava essa localidade, que, no meu modo de entender, tem que ter algum tipo de responsabilidade civil do próprio ex-prefeito e do próprio secretário-geral, porque tinha essa verba e eles não trabalharam essa verba em função de ter sido provocada por mim. Então, fica essa informação, se o senhor quiser, e eu acho que quer desenvolver sobre essa questão, é importante. Eu tenho acompanhado lá no ITERJ, nas reuniões, né? O ITERJ ele são 4 diretorias, né? Nós temos a diretoria de regularização fundiária, temos a diretoria de cadastro e cartografia, temos a diretoria de assentamentos e projetos e temos nossa diretoria de administração. Esse projeto de intervenção de obras no Lazareto estava a cargo da diretoria de cadastro e cartografia. A verba eu não vou precisar, mas é de 2.200.000, 2.180.000, que era uma verba destinada a Finis, PAC Finis, né? E não estava, infelizmente, isso não, mas ela ainda estava em fase de liberação pela Caixa Econômica, né? Então, eram várias exigências da Caixa, isso eu vou reproduzir aqui o que eu ouvia nas reuniões, né? Eram várias exigências da Caixa, e a última que nós estava faltando era para fazer o estudo da sondagem, né? Ora uma sondagem simples, ora uma sondagem mista, que tão logo teve a regularização fundiária, a entrega dos títulos agora, se eu não me engano, em ano de 2006, que viu essa necessidade de se colocar para Lazareto obras de contenção, obras de infraestrutura, para evitar, tanto que as famílias que estavam nessas áreas não foram regularizadas, não podiam ser regularizadas, né? A regularização ocorreu não para todas as famílias, né? Mas aquelas que poderiam estar e que, na época, num estudo, não foi considerado como área de risco. Porém, as outras, e a preocupação do governo do Estado foi correr e conseguir verba para que isso fosse liberado para fazer essas obras. Então, essa verba está na Caixa Econômica, está disponibilizada para a obra de infraestrutura no Lazareto, só que, infelizmente, ocorre toda essa problemática, esse drama todo, e essa verba até hoje não foi liberada, né? Apesar dos projetos estarem encaminhados, mas a gente não recebeu a liberação da verba. Então, eu posso, e aí o Pierre está aqui também, que é o nosso chefe de gabinete, e amanhã, inclusive, vai estar aqui no local uma arquiteta nossa, chamada Flávia, que vai estar acompanhando a DRM, né, para ter esse laudo definitivo, o laudo geológico da área, para saber o encaminhamento que será feito dessa verba, para saber se ela pode ser ainda empregada lá no local, ou como vai ser feito o estudo, vai ter que se discutir isso, o emprego dessa verba. Então, poderíamos ter aí, né, posso estar levando isso ao ITERJ, para mandar aí à casa como está essa situação do projeto de Lazareto, da liberação dessa verba, com mais detalhe. Obrigado, presidente. Só um pequeno comentário, presidente. A título de informação, o Alan Silva trabalha no Palácio do Planalto. Eu fui no Palácio do Planalto, ele é, entre aspas, na época, vizinho do Lula em nível de gabinete. E lá estava, nos computadores do Palácio do Planalto, que já estava em fase de finalização, propensa já à inauguração.
lá no Palácio do Planalto, que eu tive lá como vereador na época, recém-eleito. Obrigado, vereador. Eu só abri a palavra para o vereador, até porque também é autor da sessão específica, mas gostaria que os vereadores respeitassem, até porque senão vão aparecer várias dúvidas, e a gente vai sair um pouco do cronograma que foi montado pelo vereador Cláudio Damião. Até pedir aqui, doutor Luiz Cláudio, falei aqui com o doutor Pierre, que pode ter outras dúvidas de outros vereadores, que vocês possam fazer um esforço, ficar mais um pouco, né, porque se surgir outras dúvidas, os outros vereadores não tenham que interromper, assim a gente segue o cronograma. Tá bom? Passar a palavra para o representante do engenheiro, o Flávio Silveira, que vem representando aqui o senhor Afonso Monerá. Bom, boa noite, cumprimentar os senhores vereadores, a essa casa por essa iniciativa, aos demais representantes da mesa e à população de Nova Friburgo, o meu boa noite. Eu estou aqui representando o Afonso Monerá, ex-prefeito aqui da cidade vizinha de Bom Jardim, que foi convidado pelo governador Sérgio Cabral e pelo vice-governador Pezão para ser o subsecretário da reconstrução da região serrana. Cargo esse que foi criado agora no mês de janeiro, no final de janeiro, começo de fevereiro, e o Afonso Monerá se descompatibilizou, né, deixou a prefeitura de Bom Jardim e está ocupando esse cargo. Eu trago aqui a saudação dele, dizendo que ele não pôde comparecer, porque a secretaria recém-criada, ela está no momento em que ela está interagindo com os outros órgãos do Estado, né, já que essa subsecretaria foi criada agora, para coletar, receber, né, os projetos que estão sendo desenvolvidos pelas outras secretarias. Então, no momento, a secretaria está fazendo um grande levantamento, um grande acervo desses projetos que já estão em fase de desenvolvimento, né. Eu cheguei aqui em Friburgo logo após essa tragédia e participei da parte emergencial, né, que foram os primeiros serviços. Essa emergência, esses serviços emergenciais que a população assistiu, foi possível em função de que o Estado do Rio de Janeiro, neste momento, né, tem um grande volume de obras em execução, né, obras tanto na região metropolitana, enfim, no Estado todo, e esse volume de obras nos possibilitou, neste momento, na emergência, que fossem requisitados equipamentos e empresas que viessem para cá nos ajudar, né, nessa questão emergencial, né, para atender aquela situação momentânea. Este momento agora é o momento em que a gente está. Ainda não resolvemos as emergências, ainda tem inúmeras situações emergenciais, mas que a gente também começa a cuidar da questão da reconstrução. E a questão da reconstrução passa por elaboração de projetos, por aprovação de projetos, né, por orçamento desses projetos, enfim. Com todos esses cuidados, como já citou aqui o representante do ITERJ, que hoje quem elabora um projeto é demandado. Questões ambientais, questão da lei de licitação, né, enfim, todas essas questões que hoje, para quem está desenvolvendo um projeto, ele tem que responder, né? Então, esse momento, né, em que a subsecretaria foi recém-criada, nós estamos justamente neste momento, ou seja, os órgãos do Estado, a SEAB, a EMOP, né, o Departamento de Estradas e Rodagens, desenvolvendo os seus projetos para atender não só Friburgo, mas como as outras cidades da região serrana, e a subsecretaria está levantando esses projetos, requisitando esses projetos, né, para examinar e discutir, porque a gente não pretende que esses projetos sejam caixa fechada, né, sejam coisas prontas, né, entregues. Tanto é que o subsecretário, além de algumas questões, com certeza, que eu não terei como responder em detalhes, né, o subsecretário deixou aberto para que fosse enviado para a subsecretaria dele
todas as dúvidas, questionamentos, para que a gente possa responder com riqueza, com detalhe técnico que a situação, que o caso requer. Mas, além disso, nós estamos aqui recém-instalados aqui na praça, né? E já estamos, tá certo, recebendo, conversando com... por exemplo, hoje nós tivemos lá a visita da Associação de Moradores, de parte da Associação de Moradores do Córrego Dantas, né, em que esteve lá com a gente, fez alguns questionamentos, e nós já combinamos, eu, inclusive, encontrei um representante que estava aqui na entrada, não sei se continua de lá do Córrego Dantas, e que amanhã, 9 horas, combinamos, tá certo, que vamos nos encontrar aqui na porta da subsecretaria para ir até o Córrego Dantas com a expectativa da questão dos projetos de contenção de encostas, né? Projeto esse que está em fase de elaboração, que deve estar chegando definitivamente, a princípio, para a subsecretaria por esses dias. Assim, são os projetos de construção, recuperação de pontes, né? São projetos de contenções em gerais, projetos de drenagem, enfim, todos esses projetos que tratam da reconstrução. O que não quer dizer que o subsecretário Afonso Monerá não esteja trabalhando, desde que para cá se deslocou, nessas questões emergenciais também. Isso a gente sabe que não acabou, tem inúmeras situações em que a população ainda não tem acesso, em que a população não consegue chegar no seu local de trabalho, nas suas residências, enfim, tem toda sorte, né, de problemas que uma situação dessa provocou aqui na região. Mas é importante trazer o recado do subsecretário e dizer o seguinte: nós estamos lá na subsecretaria, eu estava trabalhando na parte de emergência, na parte emergencial, desde ontem me incorporei à subsecretaria de reconstrução por convite dele, do ex-prefeito. Então, desde ontem, estou incorporado à equipe dele, mas que estamos lá para ouvir, para discutir, principalmente para informar, tá certo, quais são os passos que estão sendo dados, como serão esses projetos, de modo a que isso não seja uma caixa fechada que a população venha depois a receber como um pacote em que não foi discutido, em que não só a população, os vereadores, os secretários, enfim, não participem dessa discussão. Então, mais uma vez, agradeço aqui o convite, trago aqui a saudação do subsecretário Afonso Monerá e dizer que estou à disposição para responder aquilo, tá certo, que esteja ao meu alcance, e, caso não seja possível, isso poderá ser encaminhado através de forma escrita, enfim, para que a gente possa responder, porque tem situações nessa questão de engenharia que tem uma grande riqueza de detalhes técnicos. Então, nós precisamos ter respostas e dar respostas que atendam à solicitação de vocês. Muito obrigado. Agora vamos entrar no assunto que é contenção de riscos, e gostaria de convidar para fazer uso da palavra o doutor José Ribeiro Mendes, do CPRM. Pode usar aí, que a princípio, pelo que foi me passado, doutor José Ribeiro, o senhor falará sobre mapeamento de risco de Nova Friburgo e Centro de Prevenção de Desastres. O senhor também tem aí o tempo... Estou sabendo agora. Mas eu acho não. Primeiro, eu quero começar o seguinte. O nome da empresa é Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, mas, na verdade, ela já é o Serviço Geológico do Brasil, porque atua como... Enquanto o doutor José vai se preparando na tribuna, anunciar a presença aqui de Walter Elísio Tavares, diretor da Regularização Fundiária e defensor público do ITERJ, Fabrício Salarini, assistente da diretoria do ITERJ, e o senhor Bruno Caldeirado, companheiro de partido, não sei se o Bruno ainda está aí, representando aqui o PDT. Pois não, doutor. Bom, como eu estava dizendo, eu sou diretor da área de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil.
E o assunto que nós estamos tratando aqui diz respeito diretamente à geologia, que é no tocante àquilo em que a geologia pode fazer como contribuição para essas coisas que não é um desastre de Friburgo, de Nova Friburgo, não é um desastre das cidades serranas, é um problema internacional, seja ele provocado pela chuva, seja ele provocado por tectônica de placas, enfim, isso está tudo relacionado à geologia. Para nós, geólogos, nós temos uma visão visão de um cirurgião olhando um paciente quando a gente está focando o evento. Por quê? Porque nós fazemos uma grande diferença na análise do evento e na análise do desastre. Para nós, são coisas completamente diferentes. O evento, nós, através da geologia, e isso não é um privilégio dos geólogos brasileiros, de todo geólogo, qualquer geólogo, geólogo europeu, os geólogos do Japão sabem muito bem o que aconteceu lá agora. Os geólogos brasileiros sabem muito bem o que aconteceu na Serra. A gente olha o evento e olha o evento com uma compreensão técnica, porque um bom afloramento de rocha para um geólogo aqui, ou na Indonésia, ou na China, é como se fosse uma página de um bom livro de leitura do passado. E nós temos, ao longo da história geológica, registro nas rochas de todos esses eventos. Nós temos deslocamento de placa, que vocês viram que aconteceu no Japão. Nós temos período geológico de intensa chuva e de intensa modificação da geomorfologia do terreno no planeta. Então, para nós, geólogos, o estudo dos eventos, o planeta, as regiões, embora aparentemente estática, ela é exacerbadamente dinâmica e está num ciclo geológico. Então, quando a gente aborda um assunto especificamente de um evento em Nova Friburgo, eu quero descaracterizar de início que isso não é um problema só do Brasil ou só de Nova Friburgo. Isso é um problema que acontece no mundo desde que, aí eu vou entrar na visão do desastre, que não tem nada com o evento, tá? Essas regiões, com esses eventos, com esse dinamismo na busca do equilíbrio geomorfológico, seja habitada por nós. Aí o evento passa a ser um evento que provoca o desastre. Isso decorre do quê? Decorre do que decorreu aqui em Nova Friburgo e em quase toda parte do mundo, se não a totalidade. Nós, como animais, nos desenvolvemos ao longo do planeta sem uma política de gestão territorial. O que está na questão aqui é a política, a definição de política de gestão territorial. E hoje o homem, já através do conhecimento, da tecnologia, de estudo, do sofrimento ao longo da história, alguns países já estão mais avançados nessa questão, que a gente fala que é a política de ocupação do solo, que eu costumo dizer que é uma política de gestão territorial. É mais ampla que a própria ocupação do solo. Engloba outras coisas. Então, Friburgo, Nova Friburgo, está com um problema que ela está inserida numa região de instabilidade geológica, numa região que foi muito pedagógico a abertura que o vereador Cláudio mostrou. Gente, são 73 anos, não precisa ser geólogo, só com os registros dos jornais. Se for através da geologia, nossos técnicos estão trabalhando nessa região. Eu vou abordar isso aí.
encontra verdadeiros matacões em profundidade, né, Jorge? Sabe há quantos? Bota 73 anos enterrado. E eles desceram. Então, a humanidade cresceu sem essa gestão territorial, só que o mundo amadureceu. Alguns países estão bem avançados na questão da política de gestão territorial. E política de gestão territorial é diferente, volto a dizer, de política de ocupação do solo. A ocupação do solo ela está inserida na política de gestão territorial, que é mais ampla. É quase que o estudo de uma geodiversidade, onde a área de risco, fala-se muito em biodiversidade, né? Acontece que a vida animal ela só expressa dependendo do meio físico. Então, há uma inter-relação da biodiversidade com a geodiversidade. Bom, dito isso, então fica bem descaracterizado, entende? Assim, esse é um problema nosso. Não, não é, não. É um problema da humanidade. E como enfrentar isso? Nós ficaríamos aqui, eu já fui em fóruns discutir isso aí, e depois de muitos anos lidando com esse assunto, até pela responsabilidade do cargo que eu desempenho, e como geólogo, formação na área de geologia, eu vou eleger aqui, da cabeça desse atrevido, né, alguns problemas. Aquilo que eu disser, isso é uma verdade para mim, quer dizer, eu não boto em discussão. Essas questões de enfrentamento das consequências dos desastres referente aos eventos, que, no caso aqui, não é só geológico, é um evento climatológico, porque é provocado pela água da chuva, uma grande precipitação, numa área de instabilidade geológica. É uma área, se vocês pegarem Angra, se vocês pegarem aqui, é uma área bem acidentada, as cidades cravadas em verdadeiros vales bem estreitos, entende? Com uma cobertura de solo em cima da rocha fresca, ou às vezes até a maior parte rocha alterada, tá? Muito pequeno, não é muito espessa, tá? E uma ocupação desordenada do solo. Quer dizer, junta quase todos os fermentos, né? E o homem ali. O homem ali. Eu quero fazer uma observação interessante. Quando a presidente Dilma esteve aqui, ela fez uma declaração que passou assim, ela não é geóloga, hein? Mas ela fez uma afirmação interessante, que era para as pessoas pararem para pensar. Chamou a atenção porque eu sou geólogo, né? Ela disse, eu sobrevoei a área e vi deslizamento em áreas ocupadas por habitada, mas também vi deslizamento em áreas não ocupadas pelo homem. O evento vai acontecer. É quase que, eu não quero criar uma... É quase que inevitável. Agora, você pode tomar algumas providências através de uma política de gestão territorial que deve ser discutida. Na minha visão, e até a visão de lei, a responsabilidade primeira do município. Evidentemente que isso não remete o Estado e a federação numa irresponsabilidade de dizer o município é responsável e a gente não quer saber. Prova tanto que não é assim. O Serviço Geológico do Brasil, exatamente nesse momento, já há meses, está com 13 geólogos em Nova Friburgo, com recursos do PAC, colaborando com a DRM na definição de mapeamento de áreas de risco. E nós estamos pensando em introduzir pela primeira vez no Brasil uma tecnologia de varredura de laser, para ver
se realmente funciona nessas condições aqui, que dá subsidência, por exemplo, de 0,5 centímetro, e tem um recurso de monitoramento das áreas mais perigosas. Isso ainda está numa discussão técnica dentro do Serviço Geológico do Brasil, e nós elegemos Friburgo, Nova Friburgo, por uma simples razão. Nós estamos concluindo, e o Jorge vai detalhar mais, que ele é o coordenador aqui do projeto, ele está fixo aqui agora em Nova Friburgo, uma experiência larga nesse assunto, é geólogo desta praia, né? Nós estamos fazendo o mapeamento de risco de Nova Friburgo. Essa foi a responsabilidade que nós assumimos com o Estado. Ora, se nós temos o mapeamento de risco com o selo SGB, nós vamos fazer essa cobertura em cima desse mapeamento, porque tem que casar. Tecnicamente, nos dá mais segurança no produto de análise que nós vamos fazer. Tá? Bom, então, os eventos são eventos, vão acontecer. Agora, você pode evitar o evento, você não evita um deslocamento de placa, muito menos um tsunami. Você não evita que haja deslizamento na Serra do Mar ou na região serrana daqui. Não evita. Agora, você, com estudo, com levantamento, elegendo as áreas de maior fragilidade para desastre, olha o que eu estou dizendo, com maior para desastre, quando eu falo desastre, eu já estou partindo da premissa que ali é habitado por gente. Que ali é habitado por gente, porque uma área não habitada, para mim, não é prioridade. Eu posso dizer, essa área tem uma instabilidade geológica, mas não é prioritária, não está habitada por gente. Então, quer dizer, aí ela torna-se risco. Nós estamos fazendo esse mapeamento de risco. Esse mapeamento de risco, gente, vai indicar essas áreas. E a gente tem a pretensão de fazer isso com a cobertura, com uma varredura laser. É um negócio que é de tecnologia de ponta, isso já foi testado em outros terrenos geológicos, não similares a esse aqui de Nova Friburgo, e deu certo. Nós vamos testar e ver se vai funcionar isso aqui. Bom, esse mapeamento, você me policia no horário, esse mapeamento, tá? Ele é o mapeamento de risco. Se ele vai mostrar as áreas com maior risco, no bojo do estudo dele, ele também define áreas com as melhores seguranças. Quer dizer, é aquela história que o povo diz, o que vale para Chico, pega Francisco, né? Se eu estou mapeando as áreas de maior risco, com certeza sai como produto deste mapeamento áreas com maior segurança de se habitar. E aí, gente, não se pode falar, eu queria que os nobres vereadores atentassem para isso, não se pode falar em plano, como é que deu o nome? Plano de contenção de encosta, sem o mapeamento de risco. Não tem como fazer esse plano. Para você fazer esse plano, você necessita saber o teu espaço físico, aonde você habita. Até porque é isso que vai te dizer, não se pode, é uma outra coisa que eu vou abordar, o plano, antecede o plano, o conhecimento do espaço físico e a atuação do homem. Eu, por exemplo, disse aqui, que a presidenta Dilma disse aquilo, e é verdade. Tem áreas que não é habitado, que desmoronou e vai deslizar. Tá? Agora, isto também não significa dizer que o processo pode, sim, ser acelerado com a ocupação humana. Uma área, às vezes, que não seria de tão risco, dependendo da interferência do homem,
Ele acelera o processo, sim. Bom, então, a primeira observação que eu chamo a atenção, que na definição do plano antecede o conhecimento físico do espaço físico, das possibilidades de investimento futuro para habitações. E aí existe um produto já, e eu falo com muito orgulho, que é um produto da geologia brasileira, que nasceu dentro do Serviço Geológico do Brasil, e está o mundo todo vindo copiar aqui, que chama geodiversidade. O que é geodiversidade? É a base geológica, com o levantamento do espaço. Vocês vão dizer, esse cara é visionário. Não é. Eu não dou 25 anos. Não dou. Vai ser menos até. Que eu duvido que um prefeito do porte de uma cidade como Nova Friburgo, Teresópolis, ou Petrópolis, enfim, de 100 mil habitantes, eu duvido que ele vai abrir mão de um mapa, de um SIG de geodiversidade. Porque ele vai saber exatamente onde ele põe a escola, ele vai saber exatamente onde ele põe o esgoto, ele vai saber exatamente aonde não deve entrar. É esta a visão. E isso é um produto brasileiro que o mundo todo está vindo aprender aqui. Bom, que é o estudo do espaço físico, com todas as suas variáveis, que não é só risco, que também entra risco. Então, fechado isso, não se dá para definir plano se não tivesse conhecimento, porque é discutir em cima do nada. Também não quer o atrevido aqui dizer que não vale a pena um tipo de reunião dessa. Pelo contrário, esse fórum aqui está de parabéns por provocar isso. Porque, se fosse debatido esse assunto com a liberdade que eu estou tendo aqui, por exemplo, essas coisas não afloravam. Sairia já definindo plano sem um conhecimento da área. Bom, mas eu quero passar para uma outra coisa. Plano diretor, que é algo maior, né? O plano diretor nacional, hein? Estou falando nacional. Então, dito isso, o espaço é pouco para o assunto, e eu me proponho, no futuro, se houver necessidade, a gente voltar aqui para falar sobre isso, porque dói o meu calo também, né, como diretor da área, eu vou colocar algumas coisas. O plano diretor nacional, por incrível que pareça, gente, não contempla o mapeamento de risco. Não contempla o mapeamento de risco. Você entra com obras de engenharia sem saber aonde você está entrando. O Porto de Recife é um exemplo disso. Custa uma baba de dinheiro até hoje. Quando você vai interferir, dependendo do porte da obra de engenharia, hoje, qualquer empresa de engenharia sabe disso. Está aí o projeto do chamado TAV, que é o trem de alta velocidade. A base foi a geologia. Tem que fazer isso. Bom, então, não contempla. Tem que haver uma preocupação jurídica muito grande nas coisas que devem ser mexidas, e aí não é a minha seara, não é a minha praia. A minha colaboração seria mínima, seria mostrar algumas coisas assim. Segundo, estou falando agora para a população de Nova Friburgo. Não tem como enfrentar isso sem adesão da população. Não tem Câmara de Vereadores que resolve isso. Estou te falando, não tem prefeito que resolva isso. Estou falando com a experiência do Vale do Itajaí, estou falando com a experiência do Rio Grande do Sul,
estou falando com experiência de Manaus, estou falando com experiência, eventos similares, estou falando com experiência de Minas Gerais, estou falando com experiência da Bahia. O que eu sinto que, se não houver uma conscientização da população, um conluio, um link de chegar e dizer ao vizinho, não faça isso, não corta o teu barranco desse jeito. E isso passa por um processo que a gente vem há anos investindo no Rio de Janeiro. Chama-se educação. E o que nós já fizemos no estado do Rio de Janeiro em visão de serviço geológico? Nós já demos um curso. Como é que foi o nome do curso, Jorge? Curso de capacitação de técnicos municipais. Foram dados para 53 municípios do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, um dos cursos foi dado em Nova Friburgo. Tá? A estrutura curricular do curso hoje faz parte da rede curricular da ESDEC, que é a Escola do Estado de Desastres da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lá já foi dado para 40 municípios do Rio de Janeiro. Nós temos uma cartilha chamada Comunidade Mais Segura, que é para crianças que mal aprendeu a se alfabetizar. Tem que começar na tenra idade. O Japão, o deslocamento 8.9 na escala Richter lá, foi muito maior, mas muito maior que o Haiti. Eu duvido que vai morrer gente no Japão como morreu no Haiti. E foi muito maior. Foi um terremoto numa profundidade que, para nós, geólogos, é na superfície, 24 quilômetros. Isso não é nada. 8.9 era para ter varrido. Se no Japão fosse um Haiti, varria. Então, é educação. Nós temos que aprender muito lá. Tem a questão jurídica, tem a questão da educação, aí passa da cobrança, sim, da cobrança do município, leis severas. Se não houver esse conluio, população e poder, eu não acredito. Eu sei que o assunto é vasto, a gente ficaria falando aqui de experiências, entende? Mas, pois é, eu quero agradecer. Tá? Obrigado, doutor José Ribeiro Mendes. Convidar também do CPRM, Jorge Pimentel, que vai falar sobre o Plano Municipal de Redução de Risco, feito em 2008, não é isso? Boa noite a todos. Na verdade, eu vou fazer uma resenha, contar um pouco da história, rapidamente, do que foi a atuação da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, aqui em Nova Friburgo, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Bem, naquela época, a Coordenadoria de Defesa Civil solicitou, com recursos do Ministério das Cidades, um mapeamento de risco de 10 áreas aqui de Nova Friburgo. Então, nos convidaram, a CPRM veio executar esse trabalho, e nós passamos exatamente 2006 a 2007, e pegamos exatamente aquele período de alta pluviosidade que foi do Natal de 2006 até o dia 10 de janeiro, mais ou menos, de 2007, quando choveu aqui praticamente 3 vezes a média mensal, chegou a 900 milímetros quase, e a cidade foi bastante atingida. Nós fechamos esse mapeamento de risco, entregamos o relatório, ele contemplava obras, Village, Rio Grandina, o Lazareto era uma das áreas que foram estudadas, e esse relatório teve uma audiência pública, e esse relatório faz parte do acervo
da Prefeitura e deve estar lá na Coordenadoria de Defesa Civil. Bem, posteriormente, lá por 2007, 2010, o Estado do Rio de Janeiro começou a construir o seu serviço geológico voltado para riscos geológicos. Fantástica iniciativa do Estado. E o Serviço Geológico Nacional, né, a CPRM, ela passou a incentivar e apoiar o DRM nas suas ações. Quando ocorreu o evento aqui em dia 12 de janeiro, o Serviço Geológico do Brasil pensou, bom, o que vamos fazer para dar apoio a Nova Friburgo e a toda a região serrana, né? Que o DRM já estava atuando. Então, a nossa ação foi entrar em apoio junto com o DRM, colocar geólogos aqui na região serrana, e no dia 4 nós mandamos uma equipe de 10 geólogos, e mais os coordenadores e outros profissionais, num total de 13, para dar apoio à equipe do coronel naquela ação rotineira de realizar laudos importantíssima, né, e vistorias para ir liberando ou não e dando solução para as áreas de risco. Nossa equipe ficou aqui, executou esse trabalho até o dia 12. A partir do dia 12 de fevereiro até agora 8 de abril, nós estamos aqui, durante todo esse período, só paramos no Carnaval, executando o mapeamento de risco remanescente. Que conceito é esse? O que é isso, né, o mapeamento de risco remanescente? Algumas, ou quase a totalidade das encostas que romperam, elas ainda mostram indícios claros e bastante evidentes de possíveis novas rupturas em eventos de chuva, não mais essa chuva espetacular e quase bíblica que ocorreu aqui no dia 12, 13, mas chuvas normais, aquelas que